Pessoas de Valor está no ar aqui na Santa Cecília TV e ao meu lado tem dois médicos especialistas em diversas áreas do desenvolvimento humano. Eu estou aqui com o Dr. Fernando de Freitas e com o Dr. Roberto Debski. Hoje a gente vai falar de uma análise um pouquinho mais ampliada, a meu ver. Eu queria começar perguntando para o Fernando o que é consciência sistêmica. Consciência sistêmica basicamente é o resumo da minha jornada de vida como profissional e como pessoal também. Eu agreguei várias abordagens que vão desde a medicina, da psicossomática, da psicoterapia corporal neo-reichiana e da sistêmica, cujo objetivo é ajudar a pessoa a ampliar a sua consciência e basicamente aprender a viver. Porque a vida tem certas leis, são as leis naturais. Se você segue essas leis naturais, você é saudável. Se você desvia dessas leis, você começa a adoecer. E quando você toma consciência de quem você é, o mundo que você vive, as relações que você estabelece, quando você sabe o que é saudável nisso, você sabe qual é o caminho que você deve tomar. E aí, se falar em conhecimento, aí eu provoco o Roberto para já entrar logo de cara, também de pronto na conversa. Conhecimento me lembra sabedoria. E aí você cunhou lá um termo, sabedoria sistêmica. Fala um pouquinho sobre isso. Nós falamos muito sobre a consciência, sobre a sabedoria, sobre a inteligência nos diversos aspectos. Significa isso, realmente você saber seguir o fluxo natural da vida, as leis da vida e não ir de encontro, bater contra as leis da vida, porque sempre que a gente vai contra alguma lei, a gente acaba sendo penalizado. Quando a gente vê na questão da saúde, né, eu sou médico psicólogo, Fernando médico, estou em psicossomática também, em tantas áreas, nós atuamos com pessoas no dia a dia, pessoas que vêm com diversos sofrimentos, com doenças físicas, com doenças emocionais, né? E a gente precisa, de alguma maneira, mostrar para essas pessoas que existe um caminho que seja do conhecimento, da sabedoria, para que ela possa fluir naturalmente e entrar novamente no fluxo da vida. Viver de uma maneira harmônica, com um estilo de vida que seja saudável, com as emoções harmonizadas, equilibradas, porque corpo, mente, energia, né, tem que andar em sintonia, e o espiritual também fechando tudo isso para a pessoa poder caminhar com saúde física, com saúde emocional, com saúde social. O objetivo nosso sempre foi esse, trabalhar para fazer com que as pessoas possam olhar para a saúde como algo possível, como algo viável, recuperando a saúde que elas perderam em algum momento. Normalmente a medicina, ela trabalha muito essa questão do remediar. Então, assim, a pessoa já chega doente e aí vai lá fazer um tratamento. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, que a gente está falando, por exemplo, de treinamentos ou de técnicas, por exemplo, a constelação, mas tem outras tantas, a gente está falando de prevenção? A medicina ocidental dá um valor enorme à doença e tratar a doença. É interessante que Hipócrates, que é o pai da medicina, Hipócrates falava assim, não devemos tratar as doenças, e sim o doente. Então tem que olhar para o indivíduo. E basicamente é isso. Na nossa faculdade, nós aprendemos a identificar a doença e eliminar a doença. E a doença, até para Hipócrates, era quando o indivíduo não estava alinhado com a natureza. Quando você deixa de ser um ser da natureza, você adoece. E o caminho de cura é ajudar o indivíduo a voltar a ser natural. Olha que interessante. Então, Hipócrates falava assim, olha para o doente, não para a doença. E a doença é uma mensagem que precisa ser ouvida, porque a doença diz para você o que é que está acontecendo de errado, que tem alguma coisa que você precisa mexer. É como o painel do carro acende uma luz. Se eu posso ir lá e arrancar aquela luzinha, pronto. Fernando, já que você está falando isso, eu vou aproveitar, porque assim, recentemente você esteve em Santos falando sobre essa questão das doenças, que as doenças trazem cura. Exato. Eu vou fazer esse desafio para os dois, que eu queria também ouvir a visão do Roberto. Vocês estão querendo dizer que se uma pessoa está doente, na verdade essa doença é um alerta para algo anterior a essa doença? É que assim, a questão é entender para que serve a doença, que a doença é uma função. A doença é uma função muito simples, evitar que o indivíduo enlouqueça ou morra, porque a doença não mata ninguém. É a sua vida doentia é que te arrebenta. E a doença é para você tomar consciência que a sua vida tem algo errado. Então, quando vem a doença, é para te acordar para a vida.
E se você entender o que tem por trás da doença, a mensagem que a doença está te falando, você vai ter que fazer uma mudança importante na vida. Então a doença é um alerta, é um alarme. Acorda, você precisa acordar, cara. Tá, Roberto, você está indo pro buraco. Eu quero ouvir a sua opinião. Você atende milhares de pessoas, né, nos consultórios, hospitais e tal. Você tem essa visão também? Eu concordo plenamente, porque o que a gente vê na medicina e na psicologia hoje é um foco muito grande para quando a pessoa já está doente. Ou seja, ela se desviou desse caminho natural, desse caminho saudável, e a doença vem como falar assim, olha, dá uma paradinha, vamos ver o que está acontecendo. É um alerta para te mostrar, você se desviou de um caminho saudável da sua vida. Então as pessoas vêm e elas falam, eu estou com problema de digestão, de estômago, qualquer que seja o problema, de fígado, de coração. E a gente fala assim, então vamos, claro, como médico, a gente tem que fazer um diagnóstico, com certeza, se precisar pedir exames subsidiários, complementares, a gente vai pedir, fazer o diagnóstico clínico e olhar um pouco além disso. O que essa doença traz? Então, se a pessoa, estou com um problema, às vezes, cardíaco, vamos ver o que tem junto com isso. A gente já sabe, tem até síndrome do coração partido, que é uma doença que causa até problema semelhante ao infarto por uma dor emocional. Então, a gente tem que olhar o que está associado a isso. A pessoa vem e ela te conta. Ela não sabe que ela está te contando, porque por você olhar para ela, para a doença, para a linguagem corporal, para os sintomas que ela traz, ela está te falando por trás daquilo, eu tenho uma dor aqui, ela está te falando, olha, na minha vida isso não está funcionando. E a gente tem que identificar isso e olhar não só para a doença, mas para a saúde, né? Às vezes já não é mais possível a prevenção porque a pessoa já está doente, mas a gente vai procurar fazer o possível para retornar essa pessoa para um caminho saudável, porque aí a função da doença, como o Fernando falou, deixa de existir. Essa doença não tem mais um porquê. E se ela for uma doença que estiver numa fase ainda funcional, é capaz dela regredir totalmente. Se já for uma doença crônica, você vai ter que continuar tratando clinicamente essa doença, mas o sistema, a pessoa, ela vai estar num caminho de cura, então ela não vai adoecer mais, aquela doença vai se estabilizar e ela vai poder olhar para a vida de uma maneira diferente, caminhar mais saudável, consigo própria, na relação com as pessoas, com a sua profissão, com o seu meio ambiente. E isso é que a gente tem como objetivo, levar essa pessoa para um caminho de cura, um caminho saudável. Legal. Eu vou chamar um intervalo e eu já vou deixar uma pergunta aqui para na volta a gente continuar debatendo. O desenvolvimento, o autoconhecimento, facilita essa cura? A gente volta já. Estamos de volta com pessoas de valor.
aqui na Santa Cecília TV, e hoje eu trago dois médicos, e que não só médicos, porque hoje em dia a gente fala, poxa, eu tenho um amigo médico, né? Um médico é uma das profissões mais valorizadas na sociedade, mas quando esse médico não só atua na saúde física, mas atua em todas as saúdes, aí ele vira o médico. E nós temos hoje dois médicos de verdade aqui no programa, e é um prazer estar conversando com vocês. E eu tinha deixado no intervalo essa pergunta: esse caminho do autoconhecimento, da autoconsciência, ajuda nesse caminho da cura? Ele não ajuda, ele é essencial. Se você não tiver isso, existem vários tipos de cura. Eu posso curar um sintoma. Por exemplo, eu tenho febre, eu tomo um remédio e alivia a febre. Mas se eu não pesquisar a essência, a causa principal da doença, a doença continua lá. Tá. Eu vou ficar aliviando sintomas. Então tem um tratamento sintomático, que é aliviar sintomas, o mal-estar, a dor, o incômodo, e tem o tratamento da causa. E para nós, por trás de toda a somatização, que é uma doença física, existe um conflito emocional não resolvido. Tá. E se você não encontrar esse conflito emocional e resolvê-lo, o corpo vai ficar mandando mensagens o tempo inteiro para que você acorde e veja o que está acontecendo. A questão é que a nossa cabeça muitas vezes está desconectada, a mente está desconectada do corpo. O corpo fala, mas a mente não compreende. E aí, uma das funções do médico é ajudar o indivíduo a entender ele mesmo. Tá. Roberto, queria aproveitar, já que a gente está indo por esse caminho de consciência, como que entra essa questão da consciência familiar, e aí entra um pouquinho das constelações familiares sistêmicas. Assim, você ter consciência de onde você está dentro da sua família, dentro do seu grupo, faz com que facilite, é isso? Então, Ari, porque tudo começa com cada pessoa se colocando no seu lugar. Qual é o nosso primeiro lugar? O nosso primeiro lugar vem da família. Nós somos filhos de alguém, netos de alguém. Esse sistema todo trouxe, além da característica genética, hereditária, que a gente acha que é somente física, mas não é, uma série de histórias. As pessoas passaram na sua vida por perdas, por tragédias, por alegrias, e todas essas histórias, elas ficam na história da família e são passadas adiante. A gente carrega tudo isso. Então nós somos todos aqueles que vieram antes de nós. Nós somos uma janela de abertura para o mundo de todo um sistema, que é o sistema familiar, que é o primeiro sistema de onde a gente vem. E a gente traz essas características. Isso não é, quando a gente fala em constelação, que a gente vai procurar olhar, a constelação familiar, né, que está crescendo tanto, agora é uma das práticas integrativas do SUS, inclusive, né? A gente vê que numa constelação a gente consegue chegar a olhar para essa dinâmica, para essa sistêmica familiar e ver de onde é a origem desse problema. Isso, hoje em dia, vem sendo corroborado por diversas pesquisas em várias áreas, na psiquiatria, na psicologia, na genética, a transmissão, que a gente fala transgeracional, através das gerações, a transmissão epigenética, que significa assim, se o meu avô, por exemplo, minha avó, teve um trauma na guerra, perdeu os pais ou qualquer coisa do tipo, esse trauma, ele é transmitido para as pessoas, isso já é comprovado, faz modificações epigenéticas nos genes, na maneira com que os genes se expressam. A gente está falando da mesma forma que pode carregar um DNA com defeito da parte biológica, a gente também carrega emoções que estão nessas células, nesses DNAs. Comprovadamente, isso vem sendo comprovado por diversas pesquisas. A transmissão do trauma, e quando a gente trabalha, a gente vai buscar esse trauma original, que faz com que a pessoa adoeça, com que a pessoa, por exemplo, tenha problemas nas dinâmicas de relacionamento afetivo, nas dinâmicas até financeiras, sempre tem problema financeiro, tem problema de relacionamento. Isso tudo vem numa transgeracionalidade. De algum lugar isso começou no sistema e aí foi transmitido e chegou até nós. Se a gente não olhar para a causa, para a raiz disso, a gente vai, como o Fernando falou, ficar tratando o sintoma, ficar tratando inclusive as doenças físicas, porque também são transmitidas dessa maneira. E nós precisamos descobrir a causa, a origem, para poder atuar com efetividade. Que aí tem uma diferença, que é assim, ou você reproduz o trauma de uma forma inconsciente, você acha que viver é aquilo. Não, você está vivendo de uma forma traumática e não percebe. Quando você toma consciência do trauma... É como se fosse um looping. Aquilo vem lá de você trás continua e vai fazendo. Repetindo, é isso. E você nem percebe o que você está fazendo. Ou você reproduz o trauma, ou você toma consciência e elabora o trauma e leva não só o indivíduo, mas o seu sistema, a sua família, por um caminho mais saudável.
E isso é importante. Do ponto de vista, o Roberto comentou o SUS, agora recentemente teve essa aprovação de algumas técnicas e de terapias que até um outro tempo atrás a gente diria que é uma terapia alternativa e tal. Quando vocês falam, por exemplo, de trauma, vocês estão falando alguns termos que me remetem, por exemplo, à psicologia, à psiquiatria. A gente está falando, então, da mente. Não, é interessante que é o seguinte... É isso que eu queria aqui. Você já foi falando algo que é o que a nossa cultura fez. Dividir o ser humano, tem a mente, tem a religião, tem o corpo, tem o dinheiro. Gente, é tudo junto. Quando nós falamos de sistema, nós integramos tudo. Porque aí fica, não, mas tem isso, tem aquilo, sei. Tudo isso aqui são manifestações do mesmo ser. Tá. Aí eu tô lá no meu cardiologista, eu vou lá, meu cardiologista Dr. Hermes, aí vou lá no Dr. Hermes, aí marco consulta, faço exames e tal. Só que assim, eu tô tratando o meu coração, tô tratando o meu sistema cardiovascular. A ideia então é que, por exemplo, o Hermes conheça de constelações ou a gente ainda continua com essas partições e aí eu vou ter que me tratar lá com o cardiologista, mas, por exemplo, procurar um constelador. É interessante que assim, todo especialista tem como base o generalista. Você precisa conhecer o todo para depois se especializar. Quando nós vemos o sistema, a gente fala assim, se você olhar só de um ângulo, você só vê uma coisa. Por exemplo, eu ponho minha mão aqui, você vai olhar para cá, o Roberto olha para cá, e você fala, eu sei o que eu estou vendo, o Roberto fala, eu sei o que eu estou vendo. Claro. E aí vocês dois começam, é o 6 e o 9, vocês né? começam a discutir e os dois têm certeza do que estão vendo. A questão é que cada um tem um ponto de vista. Sim. Dentro do sistema, é interessante você ter vários pontos de vista para ter a noção do todo. Isso. Não é, você tem que ir aqui, você tem que ir ali, você tem que ir ali. O certo é aquilo que dá certo. Se eu estou indo num profissional que está dando certo, esse é o certo. Fala no alternativo, não existe alternativo. Hoje a gente fala em integrativo. Do mesmo jeito na área organizacional. Qual é o profissional que é mais valorizado? Aquele que tem uma visão de várias áreas. Senão fica assim, eu sou um CEO, mas eu não entendo nada de psicologia. E eu não sei fazer liderança. Caramba, então eu preciso ter se eu tiver noção, ótimo. Pelo menos se eu tiver noção, eu contrato alguém que saiba muito bem, porque eu vou saber escolher. Então, quando fica assim, eu vou procurar isso, eu vou procurar aquilo. Se der certo, aliás, é resgatar o que tinha lá atrás. É ver o indivíduo como um todo, não só um pedaço. Se não dá um remédio para o coração, mas faz mal para o seu estômago. Então você vai para o médico do estômago. Aí o médico do estômago dá um remédio, mas o remédio do estômago faz mal para o intestino. Então você vai para o do intestino. Mas esse afetou o rim, então você vai para o do rim. Isso acontece hoje, a polifarmacia, que é um dos efeitos colaterais dos tratamentos que não são olhados de uma maneira global. E o próprio sistema de saúde, a atenção básica à saúde, que é o modelo, vamos dizer, básico do SUS e de diversos países da Europa e tudo, ele tem assim um médico de família. É o resgate do médico de família, que quando precisa vai mandar para o especialista. Mas ele vê o Esse todo. médico de família, por exemplo, é um clínico geral. Pensando assim em termos práticos, seria a priori um clínico geral. Todo. Então esse clínico geral, aí continuando aquele raciocínio que eu estava lá atrás, ele então deveria ter uma noção da consciência sistêmica. O que seria mais saudável? Primeiro você ter uma visão do seu todo. E se tem alguém que pode olhar o seu todo, ele até vai orientar para ir para especialista se necessário, mas não pode perder a noção do todo. O que aconteceu na medicina é que a gente só vê pedaços. O indivíduo é dividido em pedaços. E esse pedaço é terrível. E aí fica assim, muitas vezes a pessoa está lá, tem um distúrbio alimentar, tem uma obesidade mórbida. Então, agora vamos fazer dieta, mas entendeu por que tem essa obesidade mórbida? Que conflito tem por trás disso? Aí eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu vou dar um monte de complementação alimentar, vou fazer um monte de coisa. Mas o problema ainda está lá. Aliás, por isso que a gente vê as resistências aos tratamentos. A questão da obesidade é uma delas. As pessoas resistem. Começa com o estilo de vida, mudar exercício e alimentação, que é saudável, ótimo, mas não consegue persistir, porque tem algo atrás que não permite. Aquela força que está ali atrás, ela vai lutando contra e aí daqui a pouco a resistência Por isso que ganha. tem que se trabalhar em conjunto. Então, o médico que tem essa visão, o psicólogo que tem essa visão, é uma saúde integrativa. Por isso que são as práticas integrativas. Ninguém mais fala hoje medicina alternativa, porque não existe. Primeiro que medicina é uma só. E não existe alternativa. Alternativa você fala eu contra eles, aquela política de separar, que não é o caso. É você integrar, porque ninguém vai saber tudo. Nenhum profissional vai dominar todas as áreas. Não. Então você vai ter que saber olhar essa totalidade dentro daquilo que você puder. Você atua e o que você não for da sua área de especialização, você encaminha e atua, trabalha junto. Isso que é importante. Hoje se fala muito nessa questão do poder do agora, né? Até por conta do livro mesmo, mas a gente fala de mindfulness.
né? Essa coisa de estar consciente, efetivamente. E aí vem, junto com esse pacote, vem meditação, vem yoga, melhorar a respiração, que tem a ver com essa questão da consciência. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tá, que é o tema do programa, a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está falando também numa melhoria dessa qualidade de vida, porque o mundo está uma loucura, é uma correria. E aí, como que no mundo que eu estou lá correndo no trânsito, sempre atrasado, eu vou ter consciência do meu organismo? Como que vocês veem essa questão? Precisa ter sempre o interno e o externo. Quando você estava falando, o médico lá fora, é tudo lá fora, é lá fora. É tipo assim, eu tenho um problema, deposito no médico, o médico resolve para mim. Não é isso. É como se eu terceirizasse a culpa. Exato, aí fica assim. E ainda culpa o médico, o meu médico não resolveu o meu problema. Se não resolver, a culpa é dele. Eu vou no outro que ele vai me dar um remédio que vai resolver. Eu não olho para mim, eu nem ajudo o médico a me tratar. Sim. Porque se bobear, ele dá o remédio, eu também não tomo. Mas também digo que não funcionou. Só que ele está mentindo. Agora, se você olhar para o corpo dele e entender... Ou seja, o tratamento em tese é mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. Porque quem está lá não é ele, é um personagem. Sim. E aí você trata um personagem. Aí vai dar certo? O médico tem que ter essa visão de poder enxergar o que aquele paciente está dizendo, inclusive com a negativa dele, com que ele não consegue te falar por uma série de questões. O profissional que está ali para ajudar, ele tem que ter uma maneira de se comunicar que ajude o paciente, porque é o que o Fernando falou, a adesão ao tratamento é um dos graves problemas na medicina, porque você tem o diagnóstico correto, você tem o tratamento que vai ser efetivo e aí não funciona. Porque a pessoa, você sabe, a taxa das doenças crônicas de adesão é 10 a 20% que fazem efetivamente um tratamento. Quer dizer, por que a pessoa não tem nem autorização para fazer ela mesma seguir aquele tratamento que vai ajudar na saúde dela? E estamos falando só do tratamento convencional alopático, imagina o resto. Então a questão da consciência, de ampliar a consciência, o mindfulness que você falou, de mesmo na loucura do dia a dia que todos nós passamos, estarmos presentes, conscientes, autoconscientes e podemos atuar na vida mesmo diante de tudo que a gente tem para fazer. A gente está falando de melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, melhorando ou mudando, transformando o estilo de vida? Seria sempre, isso? Sempre, esse é o essencial. No fundo é assim, a maioria das pessoas não olham para si mesmas. Aliás, elas nem sabem quem elas são. Sim. Aliás, o mais difícil para nós é mostrar para o indivíduo quem ele realmente é. Porque ele diz uma coisa, você olha e fala, você não é isso. Não, é assim, a minha vida é assim, assim, assim. Essa vida está equivocada. Não, minha vida é normal. Isso não é normal. É aquele cara que chega para você e fala, não, eu sou feliz. Aí daqui a pouco, dali meia hora, ele fala, não, eu não sou feliz. Né? É interessante que eu falo assim, as pessoas vivem numa bolha de ilusão, porque a situação traumática que aconteceu faz com que eu crie uma bolha de ilusão. Aí eu vivo na bolha de ilusão. Só que a minha realidade está sempre atuando, mas a minha bolha de ilusão não vê a realidade. E aí essa história, a gente olha na realidade e fala, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas o indivíduo na bolha de ilusão, não, isso não é importante, isso aí não faz sentido. Isso, ele continua na bolha de ilusão. E aí ele prefere, de repente, medicar, ir num especialista, vai lá e fala, olha, eu tô com dor aqui, dor ali, e aí fica atuando só nas consequências historinha. E não na causa. Eu tenho uma analogia que fala assim, isso aqui são os problemas e as doenças também que eu tenho consciência. Sabe para que serve tudo isso aqui? Isso aqui tem uma função, esconder o problema. Esse é o problema. Mas eu mostro isso e vejo isso, eu tenho consciência disso. Cada vez que você tenta resolver um ou dois aqui, vão aparecer mais 2, 3, porque a função é esconder esse. E no fundo o que nós trabalhamos é para descobrir que o indivíduo não tem consciência. Por isso ampliar a consciência. A hora que você resolve a causa... E que, em geral, essa causa tem a ver com essa questão sistêmica que vocês colocaram. Assim, não é simplesmente na tua geração, de repente, que está o problema, mas pode estar lá nos seus ancestrais. Não é só no sistema. Você não veio do nada, você veio de algo. Por exemplo, nós falamos português. Por quê? Porque nossos pais nasceram aqui no Brasil, ou vivem aqui no Brasil, não falam português. Se nascesse na China, falava chinês. Não é uma herança que nós trouxemos. A comunicação é dessa forma. Aí existe o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é família, o que é amar, o que é dinheiro. Qual é o conceito, referencial de cada um. Se a minha família e o referencial, temos que fazer muito esforço e sacrifício, porque Deus diz que a gente vai entrar no céu assim. Então, se eu ganhar dinheiro, ter uma vida mais tranquila, eu estou fazendo o quê? Traindo os conceitos da minha família. Adivinha o que eu tenho que fazer? Ficar pobre. Eu tenho que ficar sempre mostrando que eu faço esforço, porque isso é o certo. Porque aí eu vou para o reino do céu. Entendi. Se é esse o conceito...
Mas o que a gente pode falar para essas pessoas para ressignificar, para poder ir para esse caminho? Como fazer? Qual é o primeiro passo? A própria constelação faz uma coisa interessante. Primeiro, tira você do seu lugar e põe outra pessoa no seu lugar para você ver de fora. Tá. Porque é uma forma de você ver a sua vida de um outro ponto de vista. Tá. Porque quem está naquele lugar, eu falo assim, exato, só você enxerga a vida desse jeito. Eu tô vendo. Muda de lugar, você vai ver que é diferente. E aí uma das coisas que nós fazemos... aquela coisa que os problemas dos outros é mais fácil de resolver do que os nossos próprios problemas. Mas quando a gente assume realmente quem a gente é e o que a gente precisa fazer, vai muitas vezes doer. Não é tão fácil assim, mas é o único caminho de você procurar a saúde, não é? O único caminho é você olhar para você, se conhecer, ver onde está a origem desse problema e vamos em frente, vamos buscar melhorar isso, porque a gente está aqui para isso. É para se conhecer, é para se melhorar, é para conviver. Né? Você falou da qualidade de vida. Qualidade de vida, a própria Organização Mundial de Saúde fala que tem vários fatores, vários domínios, é saúde física, é saúde psicológica, saúde espiritual, saúde, relacionamento, ambiente. São os domínios da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não adianta a gente querer, não, só olho para isso ou não olho para aquilo. É essa totalidade que o Fernando está falando aqui. Sem a totalidade, nós não temos essa compreensão e essa percepção e atuação. O que vocês estão programando, Roberto? Qual é a agenda da semana? Tem muitos eventos para abril. Toda terça-feira nós temos o grupo de estudo de consciência sistêmica, de constelação familiar, em que a gente estuda as dinâmicas. Terça-feira à noite, na Ser Integral. Esse mês começam 2 cursos de formação consciência sistêmica, aqui em Santos e aqui em São Paulo. Eu sou facilitador nos 2. Então nós vamos abrir uma turma justamente para poder divulgar esse conhecimento que a gente juntou tanto tempo, que o Fernando condensou de toda a experiência de vida, de toda a atuação. O Consciência Sistêmica começa aqui em Santos 21 e 22 de abril, em São Paulo 28 e 29 de abril. Legal. E o Fernando? Nossa, qual a agenda aí? O Fernando fica viajando o Brasil inteiro e tal. As pessoas vão acessar também lá no site pessoasdevalor.com. E aí pode multiplicar aí pelo Brasil afora. Quem quiser saber mais é só entrar no meu canal do YouTube, é só procurar Fernando de Freitas, tem um monte de vídeos gente falando sobre todos os sistemas. Tá lá também. Ali está lá. A minha agenda é em maio, estou indo para Portugal. Tá. E aí lá em Portugal também estou vendo como levar o consciência para lá. Perfeito. Então estou vendo as possibilidades de ir para Argentina, Itália, Alemanha, Austrália, França, Portugal. Perfeito. E aí eu estou lá fazendo agora uma agenda de expansão internacional. E uma alegria enorme de ver o Roberto, como vários outros coordenadores, levando esse conhecimento para frente. Não, perfeito. E ele faz isso com excelência aqui, né? Senhora, na região. E muito, é um com parceirão. Certeza. Legal. E também, passar a agenda do Marca Pessoal, dia 5 e 6 de maio vai ter o próximo Marca lá na Fazenda. A gente recentemente teve uma turma lá maravilhosa, o pessoal se transformando. E eu deixo convite aí para quem está assistindo ir lá no minhamarcapessoal.com.br também e ficar sabendo mais detalhes. Hoje o Agenda foi aqui e aí nós fechamos o programa desejando uma excelente semana para vocês. Continue com a programação da Santa Cecília TV. Um forte abraço.